gostaria de pedir que a igreja abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 90. Se você encontrar e puder, coloque-se em pé, por favor. Salmos capítulo 90, nós leremos verso 12. Salmos capítulo 90, versículo 12. Vamos orar? Nosso querido Deus, mais uma vez nos curvamos diante da Tua presença. Os nossos corações estão alegres por estar na casa do Senhor, por estar com o povo do Senhor e por ter mais uma vez, no dia de hoje, a oportunidade de meditar um pouco mais, aprender um pouco mais da Tua santa e bendita palavra. Que privilégio temos nós e que responsabilidade também temos nós, porque aquilo que nós não sabemos da Tua palavra, nós não seremos cobrados, mas aquilo que sabemos, certamente nós devemos colocar em prática em nossas vidas. Fale conosco, ó Deus, nós dependemos da ação do Teu Espírito em nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra e também tomar decisões que venham glorificar o Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Salmos 90, versículo 12 diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Podeis assentar, irmãos. Obrigado. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é uma palavrinha com apenas 4 letras, mas que tem um significado muito grande. Parece que as menores palavras são as que têm um significado maior, né? Como fé, crer. E o tema da nossa mensagem nesta noite é vida. Vida. Você sabe o que significa a palavra vida? Não é difícil saber o que significa a palavra vida. Mas você já parou para pensar quem é o doador da vida? Você já parou para pensar de onde viemos? O que nós estamos fazendo aqui? E para onde iremos? Já parou para pensar nessas 3 questões? E a nossa vida, meus queridos, ela está passando. Olha só, eu assentado ali, eu estava lembrando de que faltam 2 meses para completar exatamente 10 anos que eu e a minha família fomos enviados para o campo missionário na cidade de Cocos. O nosso culto de despedida foi no dia 7 de abril de 2013. No dia 8 de abril de 2013 nós fomos para Cocos. Dia 9 chegamos lá. Dia 14 realizamos o primeiro culto na cidade de Cocos. Ou seja, 10 anos se passaram. Eu estava na época com 27 anos. Hoje estou com 37 anos. Fala logo para você não tentar ficar fazendo contas, né? Estou com 37 anos. E veja as marcas dos 10 anos, né? Então, a vida ela está passando. Mas veja bem, talvez você olhe para mim e diz: realmente, pastor, o senhor se mostra mais velho. Com certeza, 10 anos se passaram. Mas 10 anos se passaram não só para mim, para cada um de nós aqui. Também os anos estão se passando. Então é muito importante, irmãos, a gente refletir sobre a nossa vida. Pessoas estão sempre comemorando aniversários, e nada de errado comemorar aniversário. Hoje pela manhã nós cantamos parabéns para alguns irmãos lá na primeira igreja que estão completando mais um ano de vida. E é uma grande bênção, é motivo realmente de comemorar mais um ano de vida. E é sim uma grande bênção de Deus
a vida que nós temos. Nós podemos agradecer ao Senhor. E cada segundo da nossa vida é muito precioso. Você precisa olhar para a vida desta forma. Cada segundo de vida que eu tenho é muito, mas muito precioso. E eu não posso usá-lo de qualquer forma. Eu preciso usar sabiamente. Então, nesta noite, nós vamos meditar em algumas lições sobre o tema vida. E a primeira lição que nós meditaremos nesta noite é esta: a nossa vida é um dom de Deus, é um presente que Deus nos deu. E aí eu convido você a ir lá no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz assim: e criou Deus o homem. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os. Quem criou o homem? Deus. Então, Deus, Ele é o autor da vida. Como se chamava o primeiro homem que Deus criou? Adão. Como se chamava a primeira mulher que Deus criou? Eva. Adão e Eva tiveram filhos. Os filhos de Adão e Eva tiveram filhos. E vem vindo até chegar a nós. Ou seja, Deus foi quem nos deu a vida. Ainda no livro de Gênesis, agora o capítulo 2, versículo 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem. Então, irmãos, nada contra os animais, nada contra os macaquinhos, mas o homem não evoluiu do macaco. Deus criou o homem. E Gênesis capítulo 2, verso 7 é muito claro nisto: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então eu fico imaginando quando Deus formou o homem do pó da terra e ele ainda não tinha dado vida a ele. Talvez fosse como um boneco de barro. Mas chegou um momento, como diz aí depois da vírgula de Gênesis 2,7, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? E quem soprou nas narinas do homem o fôlego da vida? Deus. Portanto, a vida é um dom de Deus. Não dá para acreditar diferente disto. Em Atos capítulo 17, versículo 26 diz: e de um só sangue, veja bem, Atos 17, 26, e de um só sangue fez. Quem fez? Deus. E ele fez o que? Toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus nos criou. Então nós louvamos a Deus pela vida. A vida, em primeiro lugar, nós aprendemos que ela é um dom de Deus. Deus é o autor e o doador da vida, e também o preservador. Em segundo lugar, nossa segunda lição a respeito da vida: a nossa vida está se passando. Ela está se passando. Veja lá novamente em Salmos capítulo 90, agora o verso 9. A nossa vida está se passando. Veja bem, Salmos 90, versículo 9 diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. A nossa vida está passando. É comum a gente olhar, ou melhor, depois de passar algum tempo sem ver uma determinada pessoa, a gente passa alguns anos sem ver uma determinada pessoa, a gente revê ela, vixe, mas como fulano se envelheceu. Na verdade, nós também envelhecemos. Mas a tendência é só ver que a outra pessoa envelheceu, ver os traços dos anos, ou melhor, as marcas dos anos na vida das outras pessoas. Mas a nossa vida está passando também, e a gente precisa, irmãos, entender isso, e é uma realidade.
E é assim, foi assim que Deus fez. A nossa vida nessa terra está passando. Ainda em Salmo 90, eu vou ler agora os versos, novamente o verso 9, mas em seguida o verso 10. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, veja bem. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é o quê? Canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então há aí uma estimativa, dos nossos anos de vida. É certo que muitas pessoas passam dos 70, passam dos 80, mas eles já não têm mais vigor. Muitos deles nem mais desejam viver. Alguns deles, crentes em Cristo Jesus, eles até oram: Senhor, me levam, me liberte desse corpo, Então os nossos dias estão se passando. Veja bem, Josué, a vida de Josué passou. Josué 23, verso 2, ele diz assim: eu já sou velho e entrado em dias. Mas se você ler os livros anteriores, você vai ler que o jovem Josué não se apartava da tenda. A Bíblia chama ele de jovem, mas agora em Josué 23, versículo 2, ele diz: eu já sou velho e entrado em dias. A vida passou para Josué? Sim. Davi também. A vida passou para Davi. Em Salmos 37, versículo 25, ele diz assim: fui moço. Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. A vida passou para Davi. Caleb, ele disse em Josué 14, verso 10. A vida passou para Caleb também. Josué 14, 10, ele disse: 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. Você tem dúvida de que a sua vida está passando? Não precisa ter. Pegue uma foto sua de há 10 anos atrás e você verá. A vida está passando. Nós poderíamos ficar aqui lendo vários textos de homens de Deus que viveram e morreram. Se você pegar uma genealogia, você vai ler: e viveu fulano tantos anos e morreu. E assim sucessivamente. Então, meus queridos, a primeira lição sobre a vida é esta: a nossa vida é um dom de Deus. A segunda lição: a nossa vida está passando. E qual é a terceira lição? A terceira lição é: a nossa vida terá um fim. Ela está passando e chegará a um fim. E aí eu convido os irmãos a abrirem Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: e como aos homens está ordenado o que? Morrerem uma vez, vindo depois disso o que? O juízo. Quanto aos homens, é uma palavra generalizada, ela inclui tanto o gênero masculino quanto o feminino. Está ordenado. E quem ordenou que os homens morressem um dia? Deus. Deus ordenou. E Ele ordenou isso lá em Gênesis 3,19. Logo após Adão e Eva pecarem, Deus, Ele disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. E aí, alguém muda isso? Alguém já mudou? Alguém já evitou a morte? Não. Não. Exceto Elias e Enoque. Porque Deus não quis que eles passassem pela morte física. Mas Deus, Ele disse aqui: todos nós um dia morreremos.
Em Atos capítulo 17, verso 26 diz, Atos 17, 26, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. E agora veja as próximas palavras: determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Os nossos dias estão contados, estão determinados por Deus, e quando o fim chegar, olha, nós não vamos poder adiar nem sequer um segundo a mais de vida. E quando o fim chegar, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Quando o fim da sua vida chegar, haverá uma prestação de contas. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, é muito claro sobre isso. O dia da prestação de conta chegará. Hebreus 4, versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os perdidos comparecerão diante do julgamento final, para receber a sua sentença, que é ser lançado no lago de fogo. Os salvos também comparecerão perante o tribunal de Cristo, para o julgamento das suas obras, para receber o seu galardão ou não. Mas eu quero destacar a questão daqueles que ainda não são salvos por Cristo Jesus. Quando você partir desta vida, você encarará o grande e justo juízo. Em Hebreus 9, 27, novamente eu leio: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O que você dirá ao juiz? E esse juiz é Deus. O que você dirá a ele? Muitos estão se preparando para viver esta vida que é passageira, mas não se preparam para a eternidade que virá. Muitos estão preocupados com aquilo que vê, que toca e que pode ser usado neste mundo, mas poucos se preocupam com a sua eternidade. Onde você passará a eternidade, porque a sua vida nesta terra, tão certo como esta cadeira que você está sentado, um dia a sua vida aqui nesta terra terminará. Não tenha dúvida disso. Um dia a minha vida terminará. Eu não sei quem de vocês estarão no meu velório, mas um dia o meu velório acontecerá. Talvez você diria: que dó do pastor, ele vai morrer um dia. Você também vai morrer. Você vai morrer. Não tem como você fugir disso. Esta é uma realidade. Agora, a quarta lição e última que nós vamos aprender sobre a vida. A primeira, a nossa vida é um dom de Deus. A segunda, a nossa vida está passando. A terceira, a nossa vida terá um fim. E a quarta, a nossa vida deve ser entregue a Jesus antes do seu fim. A nossa vida deve ser entregue a Jesus antes do seu fim. Cada pessoa precisa saber que após o fim desta vida terá uma eternidade pela frente. Uma eternidade pela frente. Irmãos, talvez a nossa mente finita não compreende o que é uma eternidade. Se você tivesse 1 bilhão de anos pela frente e vivesse um dia desse 1 bilhão de anos, você ainda teria 1 bilhão de anos? Não, você teria 1 bilhão de anos menos um dia de vida. Agora, você tem uma eternidade pela frente. Uma eternidade. E suponhamos que você passe uma eternidade, ou melhor, que você passe 1 bilhão de anos no inferno. Você ainda terá uma eternidade. Isso é muito sério. E um dia você se deparará com a eternidade. Será uma eternidade com Deus no céu, ou uma eternidade sem Deus no inferno?
Não existe purgatório, não existe um lugar intermediário. Ou você, porque nós temos crianças aqui, bem novinhas, então eu vou colocar aí 90 anos. Daqui a 90 anos, talvez nenhum de nós aqui presente estará vivo. Nenhum de nós. E aí? Onde estaremos? Ou no céu com Deus, ou no inferno, em tormentos. E sabe quando alguém que vai para o inferno sai de lá? Ele sai de lá só no dia que ele for lançado no lago de fogo. Ou seja, o tormento é para toda a eternidade. Agora, a decisão de entregar ou não entregar a Jesus o controle da nossa vida determinará onde passaremos a eternidade. O controle de sua vida terrena está nas mãos de quem? Nas suas próprias mãos ou nas mãos de Jesus Cristo? A depender de onde está, isso vai determinar onde você passará a sua eternidade. E por essa razão a Bíblia nos orienta a arrepender-nos para recebermos o perdão. A Bíblia, ela diz que somos pecadores. E aí, eu faço uma pergunta: quantos pecados nós cometemos nesta vida? Desde o dia em que nós nascemos. Quantos? São incontáveis. Por isso a Bíblia em Atos capítulo 3, verso 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Ou seja, deixe os seus pecados e vá para Jesus Cristo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Deixe os seus pecados e corra para Jesus Cristo. Precisamos acreditar que Jesus pagou o preço do nosso pecado morrendo naquela maldita cruz. No livro de 2 Coríntios 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O maior presente que alguém possa receber nesta vida é a salvação da sua alma. E essa salvação, a pessoa só recebe de Jesus. E ela só recebe por meio do arrependimento e da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, ele já providenciou a salvação. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cada um pode receber o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Basta arrepender-se e colocar a sua esperança unicamente em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Atos 4,12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você está confiando em quê para ser salvo? Você está confiando em quê para ser salvo? No seu pastor? No seu padre? Na sua igreja? A Bíblia está dizendo que em nenhum outro há salvação. Então só sobra um que pode salvar. É o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele foi enviado por Deus para ser o nosso Salvador. Nada, absolutamente nada e ninguém nos poderá salvar. Somente Jesus pode nos perdoar e nos dar a vida eterna no céu. E eu concluo lendo o último texto desta noite, João 6, versos 67 e 68. João 6, versos 67 e 68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Você tem uma outra pessoa, um outro Salvador a recorrer? Porque eu não tenho. A Bíblia não apresenta nenhum outro Salvador para você recorrer. Deus não deu nenhum outro Salvador que possa te salvar, a não ser Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro reconheceu isso. Ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Diante destas verdades, qual será a sua
decisão nesta noite. Você que ainda não tem a certeza da sua salvação, entenda uma coisa: a sua vida, esta vida que você está desfrutando dela aqui na terra, foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu. E esta vida, ela está se passando. Cada dia que eu e você vivemos é um dia a menos aqui na terra. A nossa vida chegará ao fim. Não tenha dúvida disso. Agora, antes da nossa vida chegar ao fim, ela deve ser entregue ao Senhor Jesus. Porque se ela não for entregue ao Senhor Jesus, aí você terá que enfrentar uma eternidade no lago de fogo. Mas Jesus é o Salvador, e Ele deseja te salvar, inclusive hoje, nesta noite e neste lugar. Ele não só quer te salvar, como te salvar e te transformar, e te levar para o céu, para viver lá por toda a eternidade. Pense sobre isso.